Já foi muito ministrado, Ezequiel 47. Não só aqui, mas em outros cantos que você já possa ter ido, como eu já fui. E Deus tem usado muitos homens e mulheres de Deus, dele, né? Para estar ministrando essa palavra para nós. Mas, cara, eu estava meditando e eu precisei trazer aqui de novo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Eu não ia ler do começo, não. Eu ia ler a partir do versículo 6. Mas vamos ler tudo. Porque tem algumas pessoas que talvez não conheçam. Tem novos convertidos. E talvez seja preciso a gente ler tudo. Amém? Então vamos ler? Aqui tem como um título o rio de cura, na minha tradução. Amém? Versículo 1 diz: Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por baixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo quando percorremos 500 metros. Ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. A gente leu muitas vezes até aqui e essas palavras foram ministradas em nossas vidas muito. Pelo menos eu fui muito ministrado como um mover do Espírito aqui. Eu também já devo ter ministrado muito sobre isso. E a gente vê aqui algumas situações. Veja, eu acho que tem 2.000 metros aqui andando no rio, não é? 500 e 500. Então, são 2 quilômetros andando até chegar ao máximo do rio, que estava no pescoço, né? Nos lombos, no pescoço. E ali ele não conseguia mais ficar de pé. E a palavra fala que é o rio que não se podia atravessar andando, tinha que ser a nado. E ali, diante disso, muitas ministrações, muitas coisas já aconteceram aqui. Cara, e que bênção por isso. Mas, o que é esse rio? O rio do Espírito? De onde ele vem e para onde ele vai? O que nós precisamos fazer? O que esse homem que era um anjo, o que ele estava mostrando a Ezequiel? Por que ele estava medindo? Porque a caminhada, porque a água nos tornozelos, cada vez que ele andava, a água aumentava. Por que disso? Sabe? E muitas vezes a gente parou por aqui. Mas o principal dessa passagem não é mergulhar no rio. Muitas vezes a gente pensou que era mergulhar no rio. Mergulhe no rio. Quantas vezes eu não falei isso para vocês? Mergulhe no rio e vamos buscar mergulhar. E para mergulhar a gente falou tantas coisas, porque é preciso isso, é preciso aquilo, e ou você não vai querer as águas ali nos tornozelos. Cara, quantas vezes eu falei isso?
Você não vai querer que as águas fiquem no tornozelo. Você precisa buscar mais profundidade. E busque mais intimidade e relacionamento. Sim ou não? Vamos continuar? Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Veja, me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, para o deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Todo mundo sabe onde é e o que é o Mar Morto, amém? Sim? Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde o En-Gedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo, ou do mar aberto, ou do grande mar. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? E eu começo a meditar, eu quero meditar com vocês aqui. A gente não pode e não deve parar quando o rio chega ao máximo e a gente está lá, estamos mergulhados no rio. Mergulhar no rio, e esse rio nos leva para onde? E aqui nós entendemos algumas coisas que ele diz para Ezequiel: filho do homem, você viu? E quando ele começa a olhar ao redor, esse rio leva a vida. Onde era morto, seco, leva a vida. Amém? Onde era totalmente impossível de haver vida, onde esse rio passou, as árvores começaram a dar frutos, peixes de toda espécie, árvores que cresciam às margens do rio, de um lado e de outro, onde elas nunca morriam, onde as folhas nem caíam e os frutos eram abundantes. A vida começou a ser percebida naquele lugar. Agora eu quero levar você para o Apocalipse 22. Vamos lá? Apocalipse 22, a partir do versículo 1, que diz assim: então o anjo me mostrou o rio de água, da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. Só uma pausa aqui. Nós estamos falando da nova cidade, da cidade santa de Jerusalém, amém? No versículo anterior se fala sobre essa cidade. Sim? Vamos lá. E passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Você entendeu que Ezequiel viu um rio que fluía do templo, e João viu
O mesmo rio, agora que fluía de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. O mesmo rio. Aqui não é um rio diferente, é o mesmo rio. Amém? Vamos agora para João 4. João 4, a partir do versículo 10, diz assim: Jesus respondeu. Aqui nós sabemos que Jesus estava conversando com quem? Com a mulher samaritana. Amém? Ele estava ali num poço, conversando com a mulher samaritana, e que os seus discípulos haviam saído para comprar algo. E a conversa fluiu. No versículo 10, Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Amém? Cara, nós entendemos, nós somos ministrados muitas vezes em relação a esse rio, e nós paramos quando a gente mergulha nesse rio, sabe? Mas eu entendo que esse rio, ele tem continuidade, ele não para aí, e o propósito não é a gente mergulhar nele e só mergulhar, tem algo mais, sabe? E eu até botei assim, cara, o tema como fomos enganados, Ezequiel 47. Por quê? Porque muitas pessoas, cara, ministram isso como ali um mover do Espírito, trazendo como mover do Espírito, levando para os dons, unção e tudo mais, e para por aí, quando na verdade não é isso, cara. Quando esse rio nos leva para a vida. E quem é essa vida? Jesus. Esse rio que foi mostrado, revelado para Ezequiel, o anjo mostrou para ele um rio que saía do templo. E esse rio foi mostrado para João, que sai da cadeira do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio corta a Nova Jerusalém, cara. Corta ela. E do lado direito e do lado esquerdo, as árvores que nascem são árvores da vida. E elas dão frutos nas 12 estações. Frutos que nunca vão se acabar. As folhas servem como remédio para as nações. É muito mais intenso do que as pessoas te ensinaram, do que as pessoas me ensinaram. A gente não deve parar por aqui. E ao longo da caminhada que a gente entende, as águas no tornozelo, as águas no joelho, cara, são a nossa caminhada. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece Jesus, quando a gente se entrega para Ele, e a gente levanta a mão, cara, eu quero aceitar Jesus e tal, a gente começa uma caminhada. Cara, existe uma caminhada longa, para que você alcance essa finalidade, sabe? E muitas pessoas desistem de caminhar, e a água que fica nos tornozelos, muitas pessoas saem dali logo de cara. Algumas pessoas talvez a gente seria capaz de ver as pessoas ao lado da margem, enquanto você caminha no rio, muitas desistindo, e ao lado da margem, talvez chorando, talvez de cabeça baixa. E eu tive um sonho,
E nesse sonho eu mergulhava no rio. Não foi hoje, já faz um tempo, já contei para vocês. Nesse sonho eu mergulhava no rio e eu não morri afogado, porque esse rio não é para se morrer afogado, não é para se afogar, sabe? Esse rio, ele é para nos levar à salvação. Quando a gente caminha nesse rio, na nossa caminhada, por que aquelas águas continuam ali nos tornozelos? De acordo com a nossa vida, com o que nós estamos fazendo, sabe? E a água não vai subir enquanto a gente continuar fazendo as mesmas coisas. A água não vai subir enquanto a gente estiver vivendo as mesmas coisas. A água vai continuar no tornozelo e vai continuar, e você vai andar e vai continuar. E aí a água vai fluir, a água vai para o joelho. Quando a gente começa a entender o processo, quando a gente começa a entender o processo, a água sobe, não quer dizer que você está subindo de nível de unção. Pelo contrário, você está subindo de nível de entrega, de coração quebrantado, de arrependimento. É o contrário do que nós aprendemos. É o contrário disso, cara. Porque o rio, ele vai subir do joelho para a cintura, da cintura para o pescoço. Quando? Quando mais há choro, quando mais há entrega, quando mais há arrependimento, cara. Quando mais a gente se entrega. Não tem nada a ver com a unção e o poder do Espírito Santo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe? Porque a gente entende que tudo isso é para nos levar à vida eterna. Porque a gente vê, a gente lê e a gente entende. Quando João, o anjo mostra a João esse rio fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, ele passando lá, descendo na rua principal da Nova Jerusalém. Não é na terra, é lá. É onde a gente vai estar. É onde a gente vai estar. É onde a gente precisa estar. Eu quero acreditar que a gente vai estar lá. Mas aí, cara, depende. Aí a gente pode trazer todas as situações da água no tornozelo, da água no joelho, e assim vai ou não. Porque quando a gente entende essa caminhada com Cristo, e a água vai subindo a partir do momento que a gente vai se entregando e vivendo, e a água vai subindo. Quando a gente está submerso nesse rio, não é porque a gente está cheio de poder, é porque o rio está nos levando. A gente perde o controle total do nosso corpo, porque o rio nos leva para Jesus, o rio nos leva para a vida eterna. Você consegue entender? Você está entendendo aqui? Esse rio, ele nos leva para o principal, para tudo que nós precisamos, para a vida eterna. Sim, o relacionamento e a intimidade com Cristo vem ao longo de tudo que nós fazemos. E a gente sabe que quando a gente não tem intimidade e relacionamento, a gente não vai conseguir chegar. Sabe? Mas a gente pode chegar indo e indo e indo, e o rio chegar até o nosso pescoço, e de repente a gente voltar, regredir, e o rio voltar para o tornozelo, ou até a gente sair do rio e ir para a margem. Sabe, como muitas pessoas realmente estão mergulhando, estão chegando, mas se perdendo no caminho, e estão mergulhando no rio, mas estão morrendo, realmente morrendo. Sabe, aquela coisa da religiosidade, ou sei lá o que, aquela situação que Jesus nos fala: eu não te conheço. Ah, porque em teu nome, cara, eu não te conheço. A gente entra e submerge, a gente entra no rio e as coisas acontecem, e a gente está lá, mas a gente começa a entender coisas que não tem nada a ver, e viver coisas que não tem nada a ver, que Ele não mandou a gente viver. Sabe, eu estava meditando sobre isso, eu disse: cara,
Eu fui enganado. Não tem nada a ver com unção e poder aqui. Tem a ver com entrega. Porque esse rio, ele vai nos levar para a vida eterna. O rio do Espírito vai nos levar para a vida eterna. E quem não estiver nele, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai conseguir chegar. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai viver a restauração que nós tanto almejamos. Um lugar onde não vai haver choro, nem morte. Aí a gente vai viver isso. Mas levante sua cabeça, porque o bem, o prêmio maior que você precisa nessa terra não é nada mais além do que a sua salvação. E é para lá que esse rio vai. Ele desce ou ele sobe. Ele nos leva para a nossa salvação.